O Gustavo tinha me convidado para estar indo até a igreja fazer um trabalho com vocês. Eu não lembro a data agora, mas era lá para o final de Já abril, né? de E abril. aí Deus providenciou o adiantamento da data, né? E a gente acabou conseguindo ter esse encontro virtual hoje. Mas eu acho muito interessante a gente entender que, apesar da gente usar a palavra virtual, e talvez a gente use ela mais algumas vezes durante o nosso bate-papo, de virtual isso aqui não tem nada, né? Porque virtual é aquela coisa que está fora da nossa mão, que ela acontece completamente fora e que eu não tenho acesso. E aqui não, nós estamos conversando, por acaso, com o uso da tecnologia, e é muito interessante a gente observar que até poucas semanas atrás, ou até o início da semana passada, essa mesma máquina que a gente está usando, alguns no computador, outros no celular, né? Ela era usada principalmente para a gente se isolar. A gente pegava o equipamento de tecnologia e meio que assim, olha, eu estou cansado do mundo, então eu vou para o meu apartamento, vou para o meu quarto, vou para o meu canto, e aí eu punha ali a tela na frente. E a gente desenvolveu um hábito de defesa muito perigoso, que a gente fala assim, a molecada não sai do celular, os mais jovens, eles estão vivendo fora dessa realidade, eles não sentam para conversar, só que se isso há 10 anos atrás era uma realidade, os mais jovens estavam entrando nesse mundo, com o passar do tempo, o que aconteceu é que gente de todas as idades entrou nessa, e às vezes a gente começa aí, então, a usar algumas expressões estranhas, né? A gente fala assim, fulano de tal me cansa, sabe? Tô cansado da conversa de não sei quem. A gente encontra as pessoas e sempre a mesma coisa. E aí, no meio desse tipo de discurso, você ficar atrás da sua tela, tela grande, tela pequena, passou a ser uma espécie de santo remédio, né? Cada um no seu mundo com essa sensação de ser Deus, de ser empoderado, de poder decidir o que podia acontecer, que vídeo que eu vou ver, que música que eu quero ouvir agora, quem que eu vou deletar da minha vida, quem eu vou incluir na minha vida. E aí vai acontecendo uma série de fatores, chega até gente esse quadro da pandemia, né? E aí nós somos levados a ficar enclausurados, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, alguns, inclusive, absolutamente sozinhos, extremamente sozinhos mesmo, outros aí com as suas famílias dentro de casa, e a gente começa, depois de poucos dias, falar, não aguento ficar parado, não há quem aguente ficar aqui. Ué, mas engraçado, até outro dia a gente queria se isolar, o problema é que antes a gente queria se isolar no sentido de que eu mando, então eu isolo a hora que eu quero e os outros que me aguentem a hora que eu quiser estar com eles, tá? E quando vem uma ordem e fala, não, se isole pela tua saúde, se isole pela saúde das pessoas que você ame, se isole até pelo resto do planeta, porque essa é a única forma coerente que existe da gente evitar muitas e muitas e muitas mortes. Hoje, a notícia que a gente está tendo aqui no Brasil de 159 mortos oficialmente, né? Eu falo oficialmente, não que eu duvide das informações, acredito totalmente nelas, é que tem muita morte que ainda precisa ser comprovada, da onde veio, né? E a gente sabe que esse número ainda é pequeno, a tendência é crescer. Então nós vamos ter que conversar um pouco sobre os nossos isolamentos, as nossas oportunidades, se estamos ou não aproveitando essas oportunidades para estar conversando com as pessoas, para estar entendendo o que está acontecendo no mundo, e nós temos que conversar sobre absolutamente a nossa fé, tá? O Gustavo ele fez uma introdução aí com Eclesiastes, tá? Mas eu quero ler para vocês um trecho de João 9, lá de 35 a 41, que eu vou ler devagarinho, se não tiver a Bíblia na mão aí, não se preocupe não, tá? Ele fala sobre cegueira espiritual. É interessante porque esse texto ele vem logo depois em que Jesus permite que um cego enxergue, né? Mas eu gostaria de falar esse trechinho do cego enxergando, porque Jesus chega a esse homem que está cego e pergunta, em primeiro lugar, Jesus pergunta se ele quer enxergar, né? A gente vai falar assim, ué, mas coisa doida, lógico que o cego quer enxergar.
Não, mas Jesus pergunta. É como se Jesus perguntasse para a gente: e aí, o que você quer? Você quer alguma coisa? E aí você fala: eu quero sair desse isolamento, eu quero retomar meu trabalho, eu quero melhorar de vida. Tá, tudo bem. Jesus perguntou: o que você quer? E aí o homem concorda, ele quer enxergar. E aí, olha a sequência, e não pense que eu estou falando isso com ironia, tá? Jesus pega barro e coloca esse barro, esse lodo, nos olhos desse cego, e aí ele vira e fala para esse homem ir até o lago para lavar-se. Esse lago está lotado de gente, pessoas aguardando um grande milagre. Então imagine que esse homem não foi simplesmente até um lago, ele foi se arrastando no meio de uma multidão, talvez sendo pisado, chutado, até ele chegar na beira do lago. Aí ele lava o rosto, e quando ele lava o rosto, ele começa a enxergar. A gente, na ingenuidade, às vezes pergunta assim: pô, mas por que Jesus já não fez ele enxergar logo de cara? Por que Jesus já não virou para ele e falou: enxerga, e os olhos iriam se abrir? Jesus poderia facilmente ter feito isso, mas dá para a gente imaginar que Jesus falou: você quer alguma coisa? Ótimo, eu vou fazer para você, só que você tem que fazer a tua parte. Eu coloco o lodo, eu quero que você enxergue, mas é você que tem que ir lá lavar o rosto. É você que tem que fazer a sua parte. E não simplesmente você virar e falar: ah, não, eu tenho fé, então Jesus vai fazer. Não, Jesus vai fazer. Mas ele nos deu competência para que a gente, em primeiro lugar, tentasse entender o mundo. E esse é o trecho que eu vou ler daqui a pouquinho, né? Que a gente entenda o mundo, que a gente tenha conhecimento. Porque o conhecimento é que vai abrir os nossos olhos. O conhecimento é que vai me dar condição de ter uma fé real, de ter aquilo que a gente vai chamar de culto pensado, né? E não simplesmente o culto em que eu vou repetindo o que os outros falam e eu não prestei atenção em nada, mas no final foi um culto. Não, na verdade ele tem que ser pensado, ele tem que ser elaborado, ele tem que caminhar com a gente, né? Bom, seguindo nessa história aí, esse homem, esse cego, depois ele é chamado diante dos outros homens e as pessoas querem saber que houve com ele, se ele realmente chegou a conhecer o Filho de Deus. E esse homem vai falar que sim. E você vai observar que esses homens que estavam entrevistando o cego, eles não estão querendo apreciar o milagre de Deus, eles não estão valorizando o milagre de Deus. A única coisa que eles estão preocupados é falar: mas esse homem fez isso no sábado. Eles querem achar o defeito naquilo que Jesus tinha feito, tá? Então vamos lá. Começando em João 9, 35 até 41, e fala assim: Jesus ouviu o que tinham expulsado. Ele viu aquele homem que tinha sido expulsado. Encontrando-o, disse ao cego: crês tu no Filho de Deus? Lembre-se, hein? Quando esse homem foi curado, ele não viu Jesus, então ele não lembra do rosto de Jesus. Aí o cego respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Jesus está dizendo: eu sou o homem que te curou, eu sou o Filho de Deus. E aí o cego responde: creio, Senhor, e o adorou. O homem precisou ver Jesus, e aí ele adorou Jesus pela obra que cometeu. Lembre-se, os fariseus eles estavam preocupados com o pecado do sábado. E disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, para conhecimento, a fim de que os que não veem, os que não enxergam, os que não entendem, os que não têm conhecimento, vejam, e os que veem sejam cegos. Você fala: o que Jesus quer dizer com os homens que veem sejam cegos? Na verdade, ele está falando aqueles que acham que sabem tudo, aqueles que acham que sabem mais que Deus, aqueles que querem ter controle sobre a vida, aqueles vão ficar cegos e vão sofrer. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, haviam vários fariseus ali em volta, ouvindo, disseram a Jesus: também nós somos cegos? E Jesus responde: se fossem cegos dos olhos, vocês não teriam pecados. Mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus está dizendo: olha, as pessoas que acham que sabem tudo, as pessoas que acreditam que entendem tudo,
As pessoas que querem dizer, eu sei o que eu estou falando, eu conheço tal coisa, elas estão querendo ser Deus. Nessas últimas semanas, muito especialmente nessa semana que passou, quantas vezes você ouviu verdades absolutas? Quantas vezes você recebeu notícias, quer de algumas redes de TVs, quer do Twitter, do Facebook, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp? Quantas informações você foi recebendo? E tudo era uma grande verdade. Muitas delas vieram depois escritas, não, era uma fake news e tudo mais. Sim, mas eu já tinha lido, eu já tinha acreditado, e muitos de nós, até sem perceber, já tinha jogado isso para frente, já tinha espalhado essas informações. Nós estamos vivendo um período de deserto. Nós estamos vivendo um período em que Deus disse, olha, está na hora de vocês ficarem um pouco mais sozinhos. E nesse período em que estiverem um pouco mais sozinhos, é extremamente importante que vocês comecem a entender o que eu tenho para dar para vocês. Que vocês comecem a entender quais são as verdadeiras opiniões de vocês. Nós não sabemos mais qual é a nossa verdadeira opinião, porque de tanto ser influenciado pelas opiniões alheias, a gente foi ficando cego. A gente foi dizendo sim, sim, sim para algumas ideias e não para as outras. Mas qual é a tua verdadeira opinião sobre o que está acontecendo hoje? Até que ponto você realmente tem tentado assistir informações corretas? Quando o ser humano tem as informações corretas, aquelas que vêm da ciência, da real ciência, aquelas que vêm da Bíblia, e os grandes cientistas não negam a Bíblia, eles trabalham com ela, tá? Quando a gente parte para esses princípios, a gente tem informações consistentes. Elas têm começo, têm meio, têm fim, e elas podem nos fortalecer. O que é o deserto? Eu hoje, durante o dia todo, atendi muita gente. Eu estou aqui na minha casa, atendendo pelo Skype, pessoas de vários lugares, não estou podendo ir para o consultório, né? E eu tenho ouvido de algumas pessoas, não muitas, eu tenho ouvido, nossa, como tem sido interessante conversar com meu filho, como tem sido bom a gente sentar e fazer coisas juntos, como é que tem sido bom a gente estar trocando ideias dentro do casamento. Ah, conversei com uma amiga minha que fazia tempo que eu não via, a gente abriu a internet e ficou tendo tempo, eu aqui, a outra pessoa lá longe, e a gente pôs a prosa em dia e isso funcionou. Mas da maioria das pessoas eu não tenho ouvido isso não, da maioria das pessoas eu tenho ouvido coisas do tipo, eu não aguento mais, sabe? Eu não sei ficar parado, eu não sei ficar quieto no meu canto. Chega uma hora que a gente não consegue suportar as pessoas da própria casa. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a ser útil. E as pessoas estão falando disso como se elas simplesmente não admitissem que Deus decidiu que é para parar um pouco. O quanto é para parar? Não, não sei. E os que estão dizendo que sabem, não sabem. Eu arrisco na minha cabeça o tempo que eu acho. Mas isso é meramente um achismo. Nos primeiros dias, a gente ouviu falar tanto sobre 14 dias, que parecia que a hora que a pandemia chegasse no Brasil, a gente parava 14 dias. E não tem absolutamente nada disso. O processo é extremamente mais complexo. E durante esse tempo, eu vou aprender a conversar comigo. Eu vou aprender a ler a Bíblia e prestar atenção, coisa que muitas vezes não fazemos. Eu preciso parar para pensar sobre o meu trabalho e pensar o quanto que ele é importante, mas o quanto que se eu morrer, ele simplesmente não tem sentido nenhum. O quanto que eu tenho que estar lúcido. O quanto que, por mais que eu seja pai de família, mãe de família, eu não mando. Não sou eu que estou no controle. Se eu quero saber, na verdade, onde é que está o controle de uma família, hoje ele está nitidamente no diálogo. Ele está na hora em que a gente senta, pai, mãe, filhos, e se tiver mais algumas pessoas na casa, reúne, e a opinião de todos vai sendo colocada e a gente tenta democraticamente tomar algumas decisões. Essa é a grande opinião, é essa que a gente tem que estar administrando. O período do deserto ele é um período complexo, extremamente complexo. Jesus se retirou para o deserto quando ele quis realmente orar.
quando ele quis realmente ficar sozinho. Jesus se retirou para o deserto, e olha que interessante, lá foi um dos lugares em que o demônio foi lá para torturá-lo. Jesus foi torturado no deserto, e o que o demônio, em outras palavras, dizia para Jesus era assim: você não é Deus? Então por que você não sai daqui? Eu vou te mostrar os problemas. E aí ele mostrava as catástrofes do mundo e falava: você não é o filho de Deus? Por que você não resolve todas essas catástrofes? Por que você não se liberta desse sofrimento? E Jesus deixava bem claro que ele entendia que todo aquele sofrimento era vindo do Pai, fazia parte de um processo. Ele não tinha que provar nada para ninguém, ele tinha que passar pela dor dele. Cara, Jesus passou pela dor dele dentro do deserto. E às vezes a gente não quer admitir. A gente não admite, parece que o mundo lá fora vai entrar em colapso porque eu não estou lá. Parece que os meus clientes, ou parece que as pessoas que têm acesso, elas vão entrar em desespero total, porque eu não estou lá. Eu sou a pessoa ideal para salvar o mundo. Esses dias eu acompanhei aqui em Ribeirão Preto mesmo, uma empresa grande daqui de Ribeirão, a Build Construtora, ela liberou um número enorme de apartamentos para médicos irem. Eu não sei o número exato agora, mas se não me engano é por volta de 60 apartamentos para os médicos irem. Já se fala, para que é para os médicos irem lá? É simples, para que os médicos não voltem para casa. Porque se eles voltarem para casa e todos os médicos correm riscos de contágio, para que eles não levem esse risco de contágio para seus filhos, para suas casas. A empresa ofereceu para eles isolamento. Esses médicos, será que eles acham que sem eles o mundo não vai existir? Eles são extremamente importantes no que estão fazendo. Mas se eles pegarem a doença, se eles transmitirem para a família deles, eles vão deixar de ser úteis. E qual é a minha utilidade? Qual é a tua utilidade? O que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer de dentro de casa? E, muito especialmente, o que eu posso deixar de fazer para que eu consiga ouvir Deus fazendo? Para que eu consiga perceber Deus fazendo? Não se esqueça, a gente tem uma divisão muito clara durante toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o Pai está presente. Ele manda as ordens. Ele está distante, mas ele conversa com alguns homens. No Novo Testamento, Jesus vem à Terra e anda entre nós. Ele é um dos nossos. E ele diz, cara, eu existo. Quando Jesus morre e depois ressuscita e vai embora, ele avisa que agora o Espírito Santo vai estar dentro de cada um de nós. O Guga falava agora há pouco sobre viver esse tempo sem as igrejas, viver esse tempo sem o contato com as pessoas. É muito interessante quando a gente lembra dessa passagem que Jesus fala, o Espírito Santo está dentro de vocês. Nós somos o templo. É por isso que na primeira carta de Paulo a Coríntios há um trecho que fala assim, aquele que destrói o santuário de Deus, Deus mesmo o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós somos o templo. Isso que está acontecendo nesse exato momento, nessa reunião via internet, é um culto de altíssima qualidade, porque as pessoas estão realmente ligadas, elas estão realmente participando. Mas quando você está sozinho na tua casa, você também tem total condição de estar cultuando a Deus. E cultuar a Deus não é nada tão complexo, mas tem uma dificuldade central. Eu tenho que parar de dar importância para mim, porque senão eu não cultuo a Deus. Porque senão eu não consigo colocar Deus em primeiro lugar. E é complexo, né? Você virar e falar assim, não, mas eu estou aqui, eu estou pedindo a Deus, estou com as minhas orações para Deus, sim. Mas se você continua achando que é você o centro, você não está cultuando Deus. Você está se cultuando. A partir, talvez, até da presença de Deus, mas é se cultuando. O deserto é hora de eu lembrar que eu nunca fui nada. E essa é minha grande importância. Eu sou parte, minúscula parte, de uma estrutura gigantesca. Quando tudo isso passar, nós vamos voltar para as nossas igrejas. Nós vamos confraternizar com as pessoas. Nós vamos agradecer muito a Deus por tudo que aconteceu. Será que a gente consegue agradecer a Deus agora pelo que está acontecendo?
A gente consegue agradecer a Deus não porque a gente está em casa e está conseguindo comer bem, e está com saúde, e a gente poderia estar numa condição pior. Não, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando e até exigindo de nós de buscarmos Ele dentro de nós mesmos. Existe um mito escrito por Platão, que é muito conhecido e a gente deve estar lançando um vídeo ainda essa semana sobre isso, que é o mito da caverna de Platão. O mito da caverna, bem resumidinho, imagine o tempo das cavernas, né? E, de repente, os homens, eles se escondiam, alguns homens, eles se escondiam dentro da caverna. E ali dentro, eles assistiam sombras do que acontecia lá fora, e eles ouviam barulhos lá de fora. Animais fazendo barulhos, animais passando lá fora, e a sombra batia na parede da caverna. Talvez homens passassem lá fora, e eles viam sombras de homens passando, e a partir daquilo que eles viam refletindo nas paredes da caverna, eles imaginavam o mundo. O mundo é perigoso por causa disso. Aí eu vi uma imagem, nossa, isso deve ser sinal de que as coisas vão piorar muito. Eu via um barulho e falava, imagina o tamanho desse animal, desse monstro, tá? Essas pessoas morriam de medo porque eles interpretavam a vida não indo até o conhecimento, que era ir para fora da caverna e entender a vida, mas eles interpretavam a vida olhando para sombras e para a imaginação, que sempre causava coisas piores. Passado séculos e séculos e séculos, e a gente pegou as televisões e a gente começou a interpretar a vida a partir da televisão. A vida é isso, a vida é aquilo é um absurdo. Mais tarde vem aí a internet com todas as suas outras telas, computadores, celulares, tá? E aí, então, a gente incorpora isso, e a gente vem interpretando a vida a partir da opinião daquele cara, daquele outro, daquele político, daquele empresário, daquele morador de rua, daquele cara que faz comentários, daquele que critica todo mundo, e a gente fica interpretando a vida. Mas qual é a vida? Sabe qual é a vida? A minha vida é, nesse exato momento, essa salinha que eu estou trancado aqui dentro da minha casa. Ali fora estão minhas filhas, está minha esposa, tem um monte de coisa acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo. A minha vida é essa aqui. A hora que eu estiver lá fora, a minha vida vai incorporar aquilo que está lá. A vida é de cada um de nós, não é o que a gente deveria estar fazendo lá no trabalho, lá na rua, lá no supermercado, ou visitando a nossa tia, ou sei lá quem, que está doente. Não, nossa vida é onde a gente pode exercer a nossa força. E nesse exato momento, eu tenho que parar para pensar que se é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vou ter que dar fruto. É aquela velha história de que eu tenho que dar flor onde eu estou plantado. E não reclamar do lugar onde eu fui plantado. A não ser que você acredite que quem te plantou agora, no local onde você está, recluso, foi alguém superior a Deus. E não foi. Nós estamos nessa condição. Algumas pessoas nesses últimos dias têm dito sim, é que nós no Brasil andamos pecando muito, por isso está acontecendo isso. Lembre-se, o mundo anda pecando e não é de hoje. Sempre foi. A pandemia não está acontecendo no Brasil. Cheguei a ouvir hoje uma pessoa falando, isso tudo está acontecendo porque o último carnaval foi uma degradação. Se fosse o último carnaval, então o problema atingiria quem estava no carnaval. Não, é mundo. O mundo se descuidou. O mundo não seguiu as ordens de Cristo. E as ordens de Cristo, elas se resumem a duas regras básicas. Quando chegam para Jesus e perguntam qual é o grande mandamento, e ele simplesmente vira e fala, cara, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E eu falei disso numa das reuniões que eu tive com vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sou Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Só faça para os outros aquilo que você deseja e aceita que façam por você. Essa é a única regra. Nós estamos no deserto. Nós estamos vivendo uma pandemia desse vírus. Mas nós tínhamos outras pandemias. Vinha aumentando muito o suicídio de pessoas das mais diferentes idades. E a gente já estava achando normal. Acredito que todo mundo que está aqui é de Ribeirão Preto. Não sei se tem alguém de fora nessa reunião, mas Ribeirão Preto é, nesse momento, a segunda cidade com mais suicídio por número de habitantes do Brasil. A gente só perde para São Paulo. Vinha aumentando muito o número de jovens
se automutilando, se cortando, sangrando. Alguns vão virar assim e falar, mas bobagem, vai, a molecadinha quer aparecer, só quer aparecer quem se acha invisível. E as pessoas estavam se achando invisíveis, e por isso aumentava o processo. Vinha aumentando absurdamente a agressividade entre as pessoas nas redes sociais e também no nosso dia a dia. E agora vamos voltar. Nós temos que nos reorganizar. Nós temos que aproveitar o momento que nós estamos vivendo para um reequilíbrio. A igreja, ela está acontecendo sim, com cada uma das pessoas que está em comunhão com Jesus dentro de si próprio e aproveitando oportunidades com a família e aproveitando oportunidades como essa que a gente está realizando. O Gustavo, quando ele me convidou para a gente bater esse papo, ele me falou que estava pensando em trabalhar com 2 textos bíblicos e ele acabou usando um por enquanto. Eu posso usar o outro agora aqui, Gustavo? Espera aí que ele virou para o lado lá, eu estou olhando para ele agora. Gustavo? Gustavo? Oh, eu posso usar o segundo texto? Tá, beleza. Tá? O segundo texto ele colocou... Tá, joia. Ele pegou em 1 Coríntios 7,5. Ele fala assim, não vos priveis um ao outro. Quer dizer, não se isolem, fiquem sempre juntos. Mas olha o resto. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Que é o que nós estamos vivendo, consentimento mútuo. Todo mundo sabe que todo mundo tem que ser privado do outro por algum tempo. Para vos aplicardes ao jejum e à oração, para que você se volte para você mesmo e em busca de Deus. E depois ajuntai-vos outra vez. Depois a gente se junta outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, pelo vosso desrespeito. É muito interessante quando você fala assim, cara, nós não podemos nos privar das pessoas. Mas lembra no começo da conversa? A gente vinha se privando das pessoas. Você pode até falar, não, eu não vinha me privando de ninguém. Sim, você não vinha. Mas você estava percebendo que as pessoas estavam se privando, as pessoas estavam se isolando, inclusive dentro dos próprios templos, dentro das próprias igrejas, tá? Não vos priveis. Esse é um ponto fundamental. Mas se todo mundo consentir, vamos nos privar para podermos nos reorganizar diante de Deus e a partir daí, a partir de todo esse processo, a gente se reunir novamente. E aí sim, está fortalecido, para que aquele que coloca dúvidas na nossa cabeça, que é Satanás, não volte a ter a força que ele mostrou nos últimos tempos. Jesus não nos abandonou, mas sem dúvida nenhuma, a gente vinha prestando menos atenção a tudo aquilo que ele vinha nos orientando. Nós estamos passando pelo deserto. Quanto tempo isso ainda vai levar, eu não sei. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele não é pequeno nem grande, mas ele é feito na proporção para que nós consigamos suportar. O tempo de Deus, ele não é nem fácil nem difícil. Ele é simplesmente o tempo correto. Eu querer que acelere, eu querer que fique devagar, é muita arrogância da minha parte e é muita arrogância de qualquer um de nós, quando a gente quer mandar em Deus e a gente quer decidir o que é correto ou não. Vamos com calma? Vamos caminhar com calma. O Gustavo falou no começo aí que vocês poderiam estar me interrompendo para conversar. Agora, a minha dúvida é se vocês estão muito atentos ou se vocês acabaram dormindo e por isso que ninguém entrou fazendo perguntas para mim ou me interrompendo. Eu me coloco à disposição de todos vocês para a gente bater um papo aqui durante mais alguns minutinhos. Vamos lá? Só destravar o microfone. Ou está refletindo, Guilherme. Quem quiser fazer pergunta, fazer uma colocação, só destravar o microfone e faça a sua colocação, tá? Está aqui como se estivesse lá no nosso santuário. Fiquem à vontade. Mais um agora? Ninguém quer falar. Povo tímido. Povo tímido. Tá.
Ao vivo eles são tímidos, agora pela internet. Põe a fotinha e faz a pergunta aí, gente. Nada aí? Nada? Tá? Tá, joia. Gustavo, você fica no comando. Oi, quem? É a Lu, eu sou irmã do Guga. Achei assim o máximo e aí assim eu tinha quando você sugeriu o João 9, né? Um pouquinho antes de Jesus curar o cego, existe a pergunta, né? Porque eles acreditavam que tudo era em função do pecado, fosse dele, fosse da família, nascença, então da família, né? Mas aí Jesus fala uma coisa bem interessante, que nem ele nem os pais pecaram, né? Que aquilo foi permitido para que se cumprisse a obra de Deus, né? Para que Deus fosse glorificado naquele momento. E aí ele fala que eu acho que é uma coisa que mexeu comigo, avaliando esse tempo que a gente está passando. E completando também Eclesiastes, né? Ele fala assim, é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse trecho mexeu muito comigo a hora que eu fui olhar João 9, de uma forma muito profunda, porque me trouxe assim, a gente está vivendo uma noite, né? E principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, né? Não tem Jesus como sua luz. E talvez seja para isso que a gente esteja recolhido, para a gente ter essa certeza. E aí é assim, muito sugestivo, né? Ninguém vai conseguir trabalhar direito porque a gente precisa de luz, precisa do dia para fazer alguma coisa, né? E a gente precisa desse dia que é Jesus na vida da gente, para sempre. Perfeito, perfeito. Realmente, eu também gosto muito desse trecho que você colocou, quando é perguntado a Jesus quem é o pecado, né? A gente tem ouvido muito isso, né? Por que que está acontecendo isso? E aí alguém fala, é culpa dos chineses, é culpa do macaco, é culpa do morcego, que não cuidaram disso, não cuidaram daquilo. Outros falam, é que nós fomos destruindo o planeta, a camada de ozônio. Cara, não, tá cheio de coisa errada. Se a gente for fazer um levantamento do que está errado no mundo, nós vamos passar o resto das nossas vidas aqui pontuando item por item, não vamos chegar a lugar nenhum. Inclusive, uma coisa muito certa, todos nós aqui estamos errados. Todos nós estamos cometendo coisas erradas. Mas a grande sacada é que Jesus vira e fala, cara, Deus, ele não está preocupado com meia dúzia de pecado, não. Ele quer que o pecador seja salvo. Por isso que as nossas igrejas são superlotadas de pecadores. Se ninguém aqui fosse pecador, não precisava de igreja, não. Já estava tudo certo. Nós somos pecadores. E o que ele quer? Ele quer que a gente simplesmente reconheça a importância dele. E esse passa a ser o grande pecado. Quando eu me coloco acima de Deus e eu começo a pensar naquilo que eu significo, naquilo que eu represento. Você sabe o que nós representamos? Nada. Sabe, eu sou um psicólogo. Se eu simplesmente morrer, outros psicólogos irão atender. E se você é dono de um restaurante e você fechar as portas, as pessoas vão comer em outro lugar. E pronto, não é isso. Nós não somos esse centro do mundo. Mesmo que fôssemos donos de grandiosas instituições. Não, nós não somos. Então, é fantástico. Esse trecho todo da história do cego, ele vai retratando isso. E ele começa justamente nesse ponto que você colocou, em que os próprios homens que andam com Jesus, aqueles que estão ali com ele toda hora que vê um problema no mundo, alguém cego, alguém manco, alguém com câncer, alguém passando por tal coisa, ele fala assim, qual foi o pecado que essa pessoa fez? Ou qual o pecado que nós fizemos para estar cada um trancado na sua casa? Larga a mão. Jesus só fala, cara, você acha que isso é muito importante, né? Que é o seu pecado que vai causar todos os males do mundo. Não, cara, existe um pecado central. Vocês estão esquecendo de olhar para Deus como centro do mundo
e vocês não estão cuidando das pessoas à sua volta como vocês gostariam de ser tratados. Esse é o ponto central. Ah, mas se eu olhar para todo mundo muito bem, quero saber se você continua colocando Deus em primeiro lugar. E nós temos uma grandiosa dificuldade de pôr Deus em primeiro lugar, porque a gente nasceu com essa falha. Né, como se fossem Deus da vida, né? Muitas vezes o dinheiro, muitas vezes outras situações, outras coisas, e esquecem de pôr Deus como centro da vida, e esquecem o principal motivo da gente estar aqui, que é Ele. Então, as pessoas acabam se perdendo, e aí procuram justificativas para tudo que acontece, ao invés de olhar para si, nesse tempo de autoanálise que a gente está vivendo agora, né, de autoconhecimento, e pensar, não, o que está errado é o que eu estou fazendo de centro da minha vida, que deveria ser Deus, e não o meu trabalho, não os meus relacionamentos pessoais, não o meu dinheiro, né, pensar que Deus, acima de tudo, independente daquilo que a gente tem na vida carnal, e a nossa espiritualidade tem que vir acima de tudo, e ela é através de Deus. Sim, sim. E é bem por aí que a gente tem que estar pensando, é bem por aí que a gente tem que estar se organizando, tá? Olha, opinião pessoal agora, 100% pessoal. Esse deserto vai longe, tá? Isso que nós estamos vivendo nesses minutinhos aqui, 1 hora e pouquinho que está se junto, é um oásis. Quem beber água, bebe. Quem não beber, depois vai ter mais um tempo. Nós temos que aproveitar os oásis. E os oásis, eles estão com as pessoas da nossa casa, eles estão com as pessoas desse grupo, eles estão nos pequenos contatos, pequenas reuniões que a gente pode estar vivenciando. Esses são os oásis que a gente tem nesse momento. O oásis, ele está dentro de um texto bíblico. O oásis, ele está nas experiências que eu já vivi e naquelas que eu vou viver. Eu tenho que aproveitar. Esse deserto, ele é longo. Mesmo que daqui a alguns dias, em tese, a gente esteja liberado para voltar para a chamada vida comum, né? Não pense que a gente vai esquecer fácil desse período. A gente vai até rir. A gente vai até achar engraçado algumas coisas, né? Pô, aquele tempo que a gente não saía de casa. Como hoje a gente é capaz de rir às vezes, né? Quem é mais velho vai lembrar de falar, nossa, lembra aquela vez que o Collor tirou o dinheiro de todo mundo? Hoje a gente consegue até rir de uma história dessa, porque ela parece tão absurda e ficou lá para trás. Mas quem passou por aquilo sabe o tamanho da dor. E olha que aquela dor ela era 100% nacional, né? Agora nós falamos de uma dor mundial, de uma dor que não respeita ou não qualifica pessoas para mais ou para menos. Ela está aí e nós temos que entender que esse tempo da demora é um tempo extremamente interessante para que a gente se conheça e consiga conhecer melhor o Deus que a gente diz que tem fé. Guilherme, Oi. O tema para o dia 20 de abril, que você estaria com a gente lá na igreja, foi assim, veio muito forte no meu coração a questão de falar aqui. É uma frase até meio pronta, né? Que depressão não é falta de Deus, né? Sim, e a gente tem que se fala muito isso, que a depressão é falta de Deus, que a depressão isola as pessoas, né? Ou você vê pessoas sem ação, ou naquele próprio mundo, ou não se achando úteis, né? Úteis, né? A gente se coloca agora, esse período que realmente você tem que estar isolado, né? E realmente você não tem espaço para ser útil, né? Ou talvez se achar até menos útil ainda por estar dentro de casa. Sim. Vamos pensar agora. Bom, vamos voltar aí. Esse tema que tinha sido jogado, né, para a gente conversar lá em abril, né? Depressão não é falta de Deus. É porque as pessoas têm muito essa ideia, apesar de estar melhorando, né? Até 2, 3 anos atrás, era comum pessoas falarem, você vai tratar de depressão, você precisa ter fé, você não tem fé, não tem fé. Quando na realidade não, a depressão ela é uma doença diretamente ligada a uma sensação de inutilidade. E a nossa existência humana, ela solicita 2 pontos fundamentais. O primeiro, conviver em grupo. O bicho-homem,
é um bicho grupal. Segundo, funcionar dentro desse grupo. O bicho homem, ele transforma o mundo. Diferente dos cachorros que eu tenho aqui na minha casa, eles ficam muito bem sozinhos ou juntos, se divertem de uma forma ou de outra, e o dia passa. Se não acontecer nada importante, eles vão ter uma rotinazinha. O ser humano não está aqui para ter rotinazinha, ele está aqui para transformar o mundo, para jogar ideias, para cutucar as coisas, tá? E aí você fala, tá, mas eu vou me sentir inútil, ou já estou me sentindo inútil dentro de casa, né? Cara, utilidade não é só varrer a casa, fazer comida, arrumar a gaveta, não é você, como eu que estou trabalhando em casa, ficar trabalhando dentro de casa. Ser útil é você usar todas, ou pelo menos qualquer uma das suas ferramentas de uma forma prática. Eu sou absolutamente útil. Esquece eu, psicólogo, eu, qualquer um de nós. Eu sou absolutamente útil quando eu ouço as pessoas. Eu sou extremamente útil quando eu permito que os outros coloquem questões para a gente trocar ideias. Eu sou útil quando eu ajudo e eu sou muito útil quando eu permito que o outro me ajude. A utilidade, ela está na própria relação humana. Nesse momento, algumas utilidades não dá, né? Eu sou, apesar dessa carinha de novinho de 30 anos, eu tenho 60. E eu tenho diabetes. E eu tenho pressão alta, então, a hora que você junta tudo, eu sou um pacote fechado para dar tudo errado, né? Daí alguém fala para mim, Guilherme, seja útil, tá? Pega teu carro, vem pegar eu aqui em casa, levar não sei aonde. Hoje eu vou falar, olha, cara, se não tiver jeito, eu até faço isso, mas dentro do possível eu não vou sair da minha casa, eu não vou na casa de outras pessoas pegar as pessoas para levar em certos lugares, porque isso faria eu correr muitos riscos. Mas se não tiver jeito, eu faço, tá? Então, qual é a minha utilidade? A minha utilidade é conversar, é trocar ideias. Eu sou útil até quando eu empresto dinheiro para alguém. Ser útil é eu saber o quanto eu posso ser aquilo que os outros precisam. Você fala, tá bom, mas e se eu estou sozinho em casa? E se ninguém me pede nada? E se os meus amigos desapareceram? E se eu tento ter contato com as pessoas e elas simplesmente não estão presentes? E agora? Como é que faz para que eu seja útil? Eu sou útil quando eu uso a minha oportunidade de estar com Deus o tempo todo. Eu sou inútil quando eu fico imaginando que eu teria que fazer algo monstruosamente especial para a vida ter sentido. Eu não tenho que fazer esse algo extremamente especial para que a vida tenha sentido. Eu não tenho que trabalhar em alguma coisa fora do normal para que a vida tenha sentido. Então, é esse o sentido da utilidade. A depressão cresceu muito, sim. Algumas pessoas ligam os suicídios diretamente à depressão. Não é assim. Existe, sim, muitos casos de depressão que levam ao suicídio, mas estão cheios de suicídios simplesmente por não suportar o não, então nem tem histórico de depressão. Existem muitas pessoas depressivas que passam muito, muito fortes diante desse tipo de risco. Agora, o que é fé? Fé, lá no dicionário, acredite sem precisar de provas. Simplesmente acredite. E a gente é especialista em falar, eu acredito naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, eu acredito naquilo que alguém falou, eu acredito nas palavras de Deus. Aí Deus fala para você descansar e você não descansa. Como é que pode, né? Quando você fala assim, eu acredito em tudo que Deus fala. Sim, ele fala, descanse em mim. E eu não consigo descansar. Se eu acredito, eu descanso naquilo que eu acredito. E isso passa a ter sentido. Voltando para a palavra deserto. Nós já entramos nele. E estamos vivendo um bom momento dentro dele. Mas antes dessa questão do corona, a gente já não estava vivendo um deserto? A gente já não vinha vivendo uma série de dificuldades nesse mesmo deserto? Essa eu acho que é a questão principal. Era nisso que você tinha pensado aí, Gu? Inclusive, aí você até abordou uma coisa. No nosso último encontro presencial, nós fizemos uma dinâmica de todos escreverem num papelzinho a habilidade que ele se sentia mais habilidoso. Vamos dizer assim, o que você acha que você melhor sabe fazer? Melhor, né? Para quê? Assim, pensando no evangelho onde
quando Jesus chama Pedro, né? Pedro só sabia pescar, e agora ele ia pescar, você vai pescar homens do reino. Então, assim, a reflexão era justamente em cima disso. Do que a gente escreveu lá no papelzinho, colocou na caixinha de habilidade, é para a gente procurar colocar essa habilidade a servir. Opa, perdi o som. Perdi o som. Gustavo? Voltei. Voltou. Fala aí. Você falou de Pedro e aí sumiu. Se todos, depois de escreverem e dobrar o papelzinho, refletirem onde naquela habilidade a gente estava aplicando, né, para melhorar na nossa vida e melhorar a vida do irmão, ser como fazer o que Deus queria da gente. A gente eu escrevi a minha, sei a minha, cada um sabe a sua, a gente não se revelou, porque a gente deixou essa reflexão. Então, dentro desse conhecimento também de que a depressão é o sentimento de não ser útil, né? Isso nos leva a muitas coisas extremas. Reconhecer o que a gente sabe fazer de melhor, que seja fritar um ovo, né? Eu não sei, mas que seja tocar o violão, que seja ouvir, que seja falar, que seja costurar, que seja dar aula. Qual é essa habilidade que a gente estava sentindo, ou sente que fazia bem? E colocar isso à disposição de Deus, né? Deixar Deus frutificar isso. Então, você tocou nesse assunto e trouxe a reflexão de 3, 4 semanas atrás, foi o nosso último encontro pessoal. Deixa eu te cortar um minutinho. Eu gosto muito da relação entre a palavra dom e a palavra talento, né? E eu não me lembro quem foi que escreveu que dom e talento é a mesma coisa com uma única diferença. Talento é quando você sabe fazer alguma coisa, usando seu exemplo, fritar ovo, tocar violão, limpar uma casa, dialogar com as pessoas, tá? Isso é talento, né? O que é dom? É quando você frita ovo, toca violão, conversa para as pessoas em nome de Deus. A diferença entre talento e dom é por que eu estou fazendo, né? Quando eu viro e falo, fulano está precisando de ajuda, não estou fazendo nada, vou lá ajudar, é talento. Aliás, meio lento até, para falar a verdade, mas é isso, tá? Quando é que vira dom? Fala, cara, eu sou uma ferramenta de Deus, eu sou uma ferramenta e eu tenho que usar esse conhecimento que eu tenho em prol do próprio Deus. E aí, quando eu alimento o pobre, estou alimentando Jesus. Quando eu ouço um amigo, eu estou ouvindo Jesus naquele amigo. Quando eu estou trabalhando a minha profissão ou em outras atividades, eu estou fazendo aquilo em prol daquilo que Deus me pediu. Dons e talentos vão nessa linha, e é muito legal isso que vocês fizeram aí, de estar escrevendo o que cada um imaginava, e principalmente não distribuir. Eu acho que essa é a parte mais legal de todas, porque é uma questão da minha relação com Deus, e não simplesmente cada um põe o que acha e o outro se envolve. Talvez cada um esteja lembrando a sua nesse momento, né? Sim, com certeza. Importante, com certeza. Né? Que a passagem foi a dos talentos, né? Que o dono deu 10 para um, 5 para um, e 1 para outro, e um escondeu com medo, né? Sim. E esse foi o mais sacrificado, vamos dizer assim, né? Sim. Se fosse para esconder o que eu te dei, eu colocaria no... Né? Então, em cima dessa passagem, a gente fez essa dinâmica, antes de ler a passagem, de escrever a nossa maior habilidade. Até ficou o gostinho de escrever mais de uma, mas a gente deixou bem firme. Gente, aquela que você se sente sem vaidade, sem nada. Né? Eu sou bom nisso, e a gente né? A gente tem as nossas coisas. Sim. Pessoal, vamos travar esse microfone aí, tá acabando. A gente tem um momento no grupo que é 9h20, porque o grupo acaba quase 10. Quando dá 9h20, o povo começa a perguntar ou falar. Então, vamos lá, 9h24. Vamos terminando para a gente fazer mais um pouquinho de oração e também liberar o Guilherme. Faça a sua pergunta. Fabiana, Maria Luísa, tá tudo sem microfone, vai perguntar, hein?
ter. Quem? Isso. Alô? Pode falar. Vai perguntar, Malu, alguma coisa? Não, eu estou pensando que é muito interessante essa coisa de que o Guilherme colocou, né, da gente estar voltado para si e para Deus nesse momento, e essa distância, né, esse isolamento nos coloca também igual, né, no mundo inteiro. Não existe o pobre, o rico que vai estar, nós nos colocamos iguais, né? Não existe poder nenhum que nos faça diferente nesse momento, né? Porque nós temos mesmo que nos colocar da mesma forma, em situação igual, né, de irmandade, e é um momento mesmo de nos aproximarmos de Deus, e principalmente orar, né, para aqueles que estão distante ainda deles e que, apesar de tudo, tem muita gente que ainda não consegue, né, esse insight, né, esse momento. Sim, sim. E eu acho que essa é uma característica muito interessante. Nós não falamos de povo, nós não falamos de raça, nós não falamos de poder socioeconômico, nós estamos falando de pessoas tendo que se proteger. É interessante também, quando a gente parou para pensar que os primeiros brasileiros, né, que começaram a apresentar sinais, e acredito que em boa parte do mundo, eles vêm justamente da classe média alta e alta, porque são pessoas que tiveram a oportunidade de estar fora do país, quer a trabalho, quer a passeio, né? E acabaram vindo com tudo. Quer dizer, quando a gente fala assim, mas isso aí pode ter começado no mercado pobre, não sei aonde lá da China, sim, mas a coisa chegou no Brasil através, em primeiro lugar, dos aviões, pelo menos é o que indica, tá? E a gente chamaria isso de uma pandemia que os ricos teriam mais vantagens de tratar. Não, não tem rico, não tem pobre, não tem cor de pele, não tem nacionalidade. A única coisa que tem é a fragilidade humana exposta. É isso que eu queria mesmo colocar, acho que você colocou super bem, mas essa minha reflexão mesmo, que não existe essa diferença, né? Nós nos colocamos no mesmo patamar. E Deus nos coloca assim com o amor dele. E nós, pelo sofrimento, agora estamos no mesmo caminho, né? No mesmo patamar. Mas entenda, um sofrimento em que ele nos está dando a oportunidade de conhecê-lo a partir do autoconhecimento que podemos estar desenvolvendo. Sim. Alguém mais? Vamos lá. Para finalizar. Tudo quietinho, tudo reflexivo. Guilherme, vamos então colocar uma para fechar, uma colocação final, e a gente já vai encerrando também. Deixar você descansar aí, passou o dia todo na clínica, gente aqui. Não pode considerações finais, vamos. Não, eu só queria de cara agradecer o convite de poder estar novamente com vocês. É muito bom poder conversar em lugares diferentes. Eu tenho ficado trancado aqui nesse espaço da minha casa, atendendo pessoas, trocando ideias. Isso tem sido uma oportunidade muito legal. E é muito bom ver que as pessoas em diferentes situações, algumas inclusive profissionais, estão muito preocupadas em estar pensando junto, trocando ideias juntos, que é aquilo que eu acho que as nossas
bisavós faziam com muito mais naturalidade, né? As pessoas antigamente se reuniam sei lá, na calçada para bater papo, para trocar ideias. E o que nós estamos fazendo aqui é sentar todo mundo dentro da sua sala, do seu quarto, e trocar ideia e bater papo. Eu acho que a gente está no caminho correto. Quero desejar a vocês um período de clausura o mais útil possível e agradável. Espero que Deus esteja com todos nós, com muita força, e que a gente saiba reconhecer a nossa pequenez e a grandeza dele o tempo todo. Até uma próxima oportunidade, tudo de muito bom para vocês e que Deus abençoe. Legal, é bom até deixar o pessoal entender que você está fazendo atendimento, mas via Skype, né, também, né? Não é nem o presencial mais.